E vem conferir o top 10 piores filmes de 2023. E chegamos naquele momento do ano onde a gente faz a lista de 10 piores ou 10 melhores filmes do ano. Eu estou fazendo a lista nesse vídeo dos 10 piores. Antes de começar a lista, eu só queria fazer dois destaques. O primeiro é que, se você não gostou que o seu filme está aqui, em vez de você me xingar, eu acho melhor que você escreva embaixo a sua lista de quais foram os 10 piores filmes que você assistiu esse ano. E a segunda coisa seria que todos os filmes que eu fiz crítica aqui no que estão nesse vídeo, eu fiz crítica aqui no canal. Menos um, e vai ser um pequeno spoiler da lista, que é o filme Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu não fiz lista nesse canal, mas eu fiz crítica dele no meu canal de anime, que eu vou deixar aqui embaixo, caso você tenha interesse de assistir qual foi minha crítica. Inclusive, quer saber minha crítica mais detalhada de cada um desses filmes? Então é só procurar que tem todas as críticas no canal de todos os filmes. E a última coisa, antes de começar a lista, também queria destacar que aqui eu também coloquei filmes de streaming, então não vai ser só filmes que foram pro cinema. Se o filme foi direto para streaming ou foi depois, ele também entra aqui nessa lista. Considerando isso, vamos à lista. E em 10º lugar dessa lista eu coloco o filme Ghosted, Sem Resposta, filme que tinha como protagonista o Chris Evans e a Ana de Armas, e que gerou muita expectativa. Um filme de ação com dois atores tão populares pode vir algo muito positivo, mas na verdade veio o oposto. Eles são dois atores que não têm química nenhuma em tela, a interação deles é muito ruim, a atuação deles não funciona, não convence, não é boa deles e de todo mundo que está na sua volta. Um filme de ação, que a ação é ruim, onde a diretora não sabia trabalhar bem cenas de ação, onde não sabia trabalhar bem a química dos personagens, onde não sabia trabalhar bem um roteiro que é fraco e limitado, com as maiores conveniências de roteiro que você vai imaginar. É aquele filme chato, enjoativo, que você termina pensando, por que eu dei play nesse filme? Onde o roteiro não funciona, as viradas não funcionam e o CGI é terrível. E por isso que ele fica em 10º lugar dessa lista. E em 9º lugar dessa lista fica o filme Mistério em Paris, continuação do filme Mistério no Mediterrâneo, que é protagonizado pelo Adam Sandler e pela Jennifer Aniston. Bom, eles fizeram o primeiro filme e eu acho o primeiro filme muito ruim, mas ali gerou muito dinheiro. E o filme, obviamente, é uma grande sátira com os livros da Agatha Christie. Aí em 2023, eles resolveram fazer uma continuação, chamada Mistério em Paris. E a pergunta é, vocês assistiram o primeiro filme? Vocês realmente viram aquilo, viram o resultado que teve e resolveram dar uma segunda chance para uma continuação? Bom, terrível. Aquela comédia que você vê que o Adam Sandler não queria estar lá. O Adam Sandler, muita gente brinca com a sua atuação, mas ele é um bom ator. Se pegar as grandes atuações dele, você vai ver que ele é um ator bom e competente quando ele quer trabalhar. Quando ele não quer trabalhar e só quer ganhar um dinheiro extra, aí você sai em Mistério em Paris. Aquela comédia onde você vê que ele apela para as piores coisas que a comédia hoje em dia consegue apelar. Onde tem sequência de ação que não é o foco do filme, mas não funciona. Eles são um casal que não tem química e não tem comédia, então as piadas não funcionam em volta dele. É aquela repetição do primeiro filme. O primeiro filme já é muito ruim em tudo que tenta fazer. Esse conseguiu evoluir e ser pior que o primeiro. Um filme sem graça, enjoativo, cansativo, que você quer no meio já dormir, e ele é uma comédia que não diverte. É aquela comédia que você tem que sair dando risada e você sai com muita raiva. E por isso que ele pega o 9º lugar dessa lista. E em 8º lugar dessa lista, Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Filme esse que iria contar uma nova aventura do Homem-Formiga. Filme esse que iria trazer o Kang mais perto para esse universo. Iríamos mexer com vários conceitos novos para o universo do Homem-Formiga e da Marvel. Mas o filme, ele não é ruim porque ele não consegue apresentar esses conceitos. Ele é ruim porque ele é ruim mesmo. Desde os vilões como MODOK, que é apresentado e consegue ser o pior vilão da Marvel, de visual, a atuação, a como desenvolve o personagem ao longo do filme. E olha que a Marvel tem muitos personagens ruins, passando a como utilizam o Kang, passando a como utilizam o Homem-Formiga. Imagina que você tem um personagem como o Homem-Formiga, que o primeiro filme é uma grande comédia que funciona bem. O segundo filme, ele mantém aquela comédia, mas já não funciona muito bem. No terceiro filme, eles pensam, vamos manter a comédia, mas o roteiro vai estar falando sobre grandes consequências, coisas muito sérias para o universo como um todo. Mas, não, vamos colocar o Homem-Formiga para falar sobre isso. Então, a partir daí, você tem um filme que, por um lado, ele briga com ele mesmo. Um filme que ele quer ser engraçado, ele quer ser uma comédia, mas tem
tem grandes consequências e nada acaba funcionando. Apresentam todo um reino quântico interessantíssimo, que é mal apresentado, mal explorado, mal desenvolvido, com o Homem-Formiga que não consegue ter carisma, com novos personagens que aparecem nesse filme e que não tem carisma também, uma aventura sem graça, sem sal, numa paleta de cores completamente amarronzada, posso dizer assim, onde nada fica bem feito em tela, é muito ruim. Ele mostra o pior que a Marvel hoje consegue entregar, uma fórmula gasta, onde ela não é bem utilizada, no CGI que não funciona, em sequência de ação que não funciona, com personagens que não funciona, com uma comédia que não funciona. É o que eu falo, quando você pega o pior da Marvel no cinema até agora, de hoje em dia, você encontra Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Não falando que ele é o pior filme da Marvel de todos os tempos, mas quando você pega o porquê a Marvel não tá dando certo por vários pontos, Homem-Formiga e Vespa Quantumania tem lá, de atuação a roteiro, de roteiro a química de química de personagem a comédia, e aquele filme que ele tem tudo de ruim, ele é um filme terrível, mas ele quer te vender pela cena pós-créditos, que também não funciona. Mais um filme da Marvel que realmente não funcionou, e esse aqui já tava com a cara que não ia funcionar, e por isso que ele merece o 8º lugar. E em 7º lugar dessa lista eu coloco o filme Velozes e Furiosos 10, o que promete ser o penúltimo filme dessa franquia e que vai sair a próxima parte. Mas por que eu falo que promete? Porque nunca sabe esse tipo de franquia. Velozes e Furiosos é uma franquia que dá muito dinheiro, dá muito sucesso em relação à bilheteria, a público. E esse filme não foi diferente. Então eu não ficaria surpreso se saíssem séries, spin-offs sobre esse universo. Eu espero que não. Sabe quando você conta uma piada, e aquela piada a primeira vez todo mundo dá muita risada, mas você repete ela tantas vezes que ela acaba ficando sem graça, enjoativa, e as pessoas acabam sorrindo só porque tem que sorrir? Então, a partir daí, esse é meio que a franquia Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos começou sendo uma franquia que tinha uma linguagem, tinha uma ideia, e ao longo do tempo eles foram mudando essa ideia para trazer uma linguagem nova e diferente. Essa linguagem nova e diferente no começo chamou atenção, mas já faz 4 filmes de Velozes e Furiosos que eles seguem a mesma batida. Se você é muito fã de Velozes e Furiosos, obviamente você vai ficar empolgado com um momento ou outro, ou com a volta de um personagem ou outro, mas o filme é terrível. E quando eu falo que o filme é terrível, não tô falando que as atuações são terríveis, você não espera grandes atuações, considerando o elenco que tem em Velozes e Furiosos, a maioria deles, né, porque tem grandes nomes como Charlize Theron e tal, mas quando você pensa nos principais atores, não são os melhores atores do mundo. Quando você pensa sobre o que o filme é e o que a franquia se tornou, você não espera um grande roteiro, mas você espera boas sequências de ação, que o filme não tem. Você espera uma boa química em relação aos personagens, que são considerados família, que aqui também não tem. Você espera boas viradas, bons momentos que você vai ficar arrepiado no cinema pra você poder pensar, vou querer assistir de novo. Isso não tem. Quando você pega o pior do cinema moderno, que seria aquele exagero do CGI, que tira completamente o impacto da ação, misturado com péssimos personagens sem carisma, Velozes e Furiosos é isso. Parece que a cada cena alguém tem que fazer uma frase de efeito. Parece que a cada cena alguém tem que sair da sala parecendo que vai mudar o mundo. E não muda, porque o filme não tem consequência. Personagens morrem e voltam, tirando o peso de outros filmes, muda a franquia, muda o que estava seguindo da cronologia. Realmente, Velozes e Furiosos 10 não é nem de perto o pior filme da franquia Velozes e Furiosos, mas com certeza é um filme terrível. E em 6º lugar dessa lista eu coloco o filme Máfia Mama, filme protagonizado pela Toni Collette, que vem com uma proposta de misturar máfia com a ideia de uma comédia. Bom, ela é uma mulher que ela chega na Itália, ela descobre que ela, por causa da sua descendência, que ela não sabia que tinha, ela tem uma grande parceria com a máfia, ela tem uma grande ligação. A partir daí, vão misturar uma comédia. Sabe quando você pega uma pessoa e você usa um país e a pessoa não conhece nada do país? Então a partir daí, ele usa aquelas piadas mais escrachadas que hoje em dia já não funcionam muito bem. Máfia Mama é exatamente isso. Você pega uma excelente atriz como a Toni Collette e você joga ela no meio da Itália e pega todas as piadas que alguém que nunca pisou na Itália faria. Então, o filme inteiro mistura máfia com Poderoso Chefão com outros filmes de máfia. É aquele filme que, obviamente, você poderia levar a comédia, mas é um estereótipo que já não funciona hoje em dia. É um estereótipo que foi feito hoje em dia. Então, por isso, já acaba não funcionando. A Toni Collette, que é uma excelente atriz, e não só ela é uma excelente atriz, tem outros atores que eu gosto ali, não funcionam bem no filme. A comédia não funciona e nada que tem em volta deles funciona. É um filme que você, mais uma vez, não dá risada, não acha graça, não funciona. Piadas clichês que acabam não funcionando porque elas já estão velhas quando elas nascem, sem contar que eles apelam para alguns recursos de comédia que pra mim hoje em dia não funcionam. É aquela comédia que eles forçam para você dar uma risada de qualquer jeito. É aquele filme que você não entende porque existe, você não entende quem deu essa ideia e você não entende como conseguiram colocar a Toni Collette nesse filme. Por isso que ele merece o 6º lugar dessa lista.
E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Mega Tubarão 2. O primeiro filme do Mega Tubarão, você entende que a pessoa foi no cinema esperando uma grande piada. Afinal, o filme se vendia com Jason Statham lutando contra um tubarão. É isso que você esperava do filme. E o filme meio que entrega isso. O filme é bom? Não. Ele é divertido? Não. Mas a continuação você espera que vai ser, ou pelo menos, algo parecido. É aquela piada que foi longe demais. É aquela piada que alguém duvidou que fizesse uma continuação, produziram e fizeram. Só que eu faço uma pergunta. Qual que é o Mega Tubarão e Mega Tubarão 2? Eles misturam tanta coisa nesse filme que os megalodontes, que são os mega tubarões, simplesmente são esquecidos no filme. Se parar pra pensar, até mais ou menos 40 minutos de filme, o Mega Tubarão, ele praticamente é algo a mais que tá no filme. Ele não é utilizado, estão usando grandes ideias de corrupção, querer usar os tubarões como uma arma. Aí depois começa a aparecer os Mega Tubarões. Depois eles vão pra uma ilha que tem umas criaturas meio de uma época diferente e os Mega Tubarões jogados de lado. No fim, os Mega Tubarões estão muito mais no trailer, muito mais no pôster e na propaganda do que no seu próprio filme. E esse filme, obviamente, ele segue todos os problemas do primeiro filme. É um Jason Statham que você vê que ele faz o mesmo filme toda semana e que não funciona mais. Não é um ator, ele tem um carisma, mas não o suficiente para vender o filme inteiro, na minha opinião, pelo menos. A partir daí, você tem Mega Tubarão que é jogado de lado, eles colocam 3 Mega Tubarões e colocam uma lula gigante. Sério, de verdade, esse filme, eu acho que é o filme mais preguiçoso que eu vi no ano em todos os sentidos. Óbvio, eu não vou comentar sobre a parte técnica, porque até eles conseguem puxar uma coisa ou outra do Mega Tubarão. Mas você espera boa sequência de ação, aquele medo que o tubarão exerce ao longo do filme, e isso obviamente não tem em nenhum momento. O Jason Statham tá muito mal, porque ele tá fazendo aquele padrão que ele faz, tem aquela parte mais de algo mais pré-histórico, que você não entende o que tá fazendo no filme, você não entende quem teve a ideia, você não entende o que realmente existe ali. No fim, é como se realmente alguém fez um filme pro Jason Statham, é como se esse filme fosse feito pro Jason Statham, misturado criaturas pré-históricas e no meio dele colocaram um Mega Tubarão. Mas óbvio, não é por isso que o filme é ruim. O filme é ruim por vários outros motivos. Eu posso falar como, por exemplo, sequências de ação muito ruins, personagens desinteressantes, esquecerem o principal ponto do suspense, do medo envolvendo o tubarão, criaturas novas que não funcionam, um final terrível, com um CGI péssimo, de verdade. Mega Tubarão, se ele tivesse pelo menos os tubarões, seria pelo menos mais divertido. A forma como eles fizeram fez com que ele ficasse em quinto lugar dessa lista. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Filme esse, slasher do Ursinho Pooh, que veio de uma ideia apesar da hora que o momento que o personagem do Ursinho Pooh entrou em domínio público. Quando um personagem entra em domínio público, você meio que consegue fazer um filme sem ter que dar direitos autorais para alguém. Então você pode fazer o que você quiser. E a partir daí, fizeram um filme de baixo orçamento, slasher, envolvendo o Ursinho Pooh, onde ele vai ser o grande assassino. Bom, sobre esse filme, muita gente pode pensar, não é meio injusto você colocar esse filme em quarto lugar, considerando o baixo orçamento que ele tem? E eu não concordo com isso por vários motivos. O primeiro é que existem filmes de terror com muito baixo orçamento, desde que o cinema de terror existiu, e que são filmes fantásticos. Então eles poderiam ser mais criativos aqui. Aqui é aquele filme que ele consegue entrar numa aula de cinema de como não começar a fazer um filme. Porque Ursinho Pooh, Sangue e Mel é aquele filme que tem baixo orçamento, mas parece que é alguém que está começando a criar filmes agora. Então, escolhas de ângulo, como construir o cenário, como fazer com que o medo seja feito através da cena, nada disso é bem feito. Com uma trilha sonora completamente artificial e que não funciona de maneira nenhuma, Ursinho Pooh, Sangue e Mel é aquele filme que não vai te dar medo, não vai te dar susto, as mortes não vão funcionar, ou seja, suspense e slasher já não vão funcionar no filme, os sangues são artificiais, são muito mal feitos. E na parte da direção, que seria a parte criativa de fazer com que tudo isso funcionasse melhor, não funciona. Com péssimas atuações e com um péssimo slasher, esse é um dos piores terrores do ano. E tem mais, por que ele ainda tem que ficar reforçado em quarto lugar? Porque esse filme vai começar uma moda que eu já vejo nos próximos anos do cinema. Que é o seguinte, até Ursinho Pooh, Sangue e Mel, muitos filmes e personagens famosos já tinham ganhado, praticamente caído em domínio público. Então a partir daí, muitos filmes já saíram sobre vários personagens. Ursinho Pooh, Sangue e Mel foi um filme muito baixo orçamento. Então a partir daí, ele voltou muito orçamento. Então pode ter certeza que nos próximos anos, os próximos personagens que saírem vão ter filmes nesse estilo, de baixo orçamento, de slasher mal feitos. Inclusive, tem mais um personagem, que eu não me engano é a Bela Adormecida, que já vai ganhar um filme parecido, porque também ganhou em domínio público. Então, pra mim, esse filme, ele em questão de filme, é um dos piores terrores do ano em quase todos os sentidos. No terror, a atuação, a como funciona a parte do mistério, a como funciona a parte de como a direção funciona na parte técnica, mas ele ainda tem esse plus, que eu tenho certeza que ele vai começar uma moda terrível no cinema de terror, que começa através desse filme.
E eu falei que Ursinho Pooh, Sangue e Mel era um dos piores filmes de terror no ano, porque pra mim o pior filme de terror do ano entra nessa parte chamado O Exorcista, o Devoto. Imagina que você pega o maior filme de terror considerado por muitos de todos os tempos. Muita gente quando pergunta qual é o filme mais assustador de todos os tempos, menciona O Exorcista. Qual é o filme que mudou o cinema a partir da lei do terror? O Exorcista. Em relação a como o filme foi feito, a como os estudos em volta do filme foi feito, a como o filme foi gravado e dirigido, tecnicamente, fez com que o cinema de terror mudasse e criasse outras ideias, fazendo com que ele voltasse a pensar como o terror pode ser diferente. E aí, anos depois, eles resolvem fazer O Exorcista, o Devoto, que é o começo de uma nova trilogia para o Exorcista. Esse filme entra muito no que eu mencionei do filme Mega Tubarão 2. Esse filme parece que eles imaginaram um filme sobre exorcismo, onde não tinha nada a ver com o Exorcista. Esse filme estava pronto na gaveta. Então, a partir daí, eles conseguiram os direitos para fazer com que esse filme fosse realmente uma continuação do Exorcista. Então, a partir daí, eles foram reescrevendo o roteiro e introduzindo coisas para fazer um remendo e parecer que é um filme do universo do Exorcista. Mas ele não é de maneira nenhuma. Eu considero esse o pior filme de terror do ano e o terceiro como o pior filme do ano por um simples motivo. Ele é o resumo máximo do pior que o filme de terror tem hoje em dia. Como é que funciona o cinema de terror hoje em dia na sua maioria? Eles pegam grandes franquias e tentam recomeçar ela. E a partir daí, eles tentam atualizar com um estilo de terror mais recente, focado mais no nome da franquia do que na qualidade que o filme vai entregar. Eles não pensam, a gente tem uma boa história para fazer sobre o Exorcista, sobre o Halloween. Não, a gente tem uma história que a gente imagina que vai fazer. A partir daí, acaba saindo catástrofes, como o Exorcista Devoto. Primeiro, que o filme poderia abordar áreas diferentes, como, por exemplo, abordar o exorcismo, abordar, por exemplo, algo mais profundo sobre a religião na vida das pessoas, e como a religião às vezes larga algumas pessoas de lado. E o filme poderia ir para esse lado, onde ele tenta ir e não consegue. Então, ele não consegue falar sobre o assunto principal do filme Exorcista, mistura religiões numa sequência terrível em todos os sentidos, de direção ao CGI, a como eles trabalham os atores, não funciona, e ainda mais brinca com religião de uma forma que não funciona no cinema. Personagens não carismáticos fazem com que você não torça por eles e não ligue pra eles. Uma das piores sequências de Exorcista que eu já vi. E olha que todo ano sai um filme sobre exorcismo. E aqui não funciona. Um final muito ruim e ainda por cima cria ganchos para próximos filmes que vão ter que ser repensados. O filme foi um fracasso de crítica, não foi bem de bilheteria. Vão ter que repensar essa franquia, porque o primeiro filme foi terrível em todos os sentidos. Personagens que não são cativantes, personagens que não são carismáticos, uma franquia gigantesca sendo jogada fora, e parece que até os diretores sabiam disso. Porque quando você vê o filme, você vê que eles apelam para os atores antigos voltando para a franquia, para a trilha sonora clássica voltando para a franquia, para ver se de alguma forma o público como um todo se convence de, olha, a gente tá gostando porque tá revendo Exorcista. Mas não, é um filme, como eu falei, como um filme de terror isolado, ele é terrível. Como um filme de exorcismo, ele é terrível. E como o pior do cinema de terror slasher em geral mostra hoje em dia, focado mais na nostalgia do que na história, ele representa muito bem aqui, e por isso que ele fica em terceiro lugar dessa lista. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo. Filme esse que quando você assiste, quando você entra no cinema, você já entra meio sem muita expectativa. Afinal, filmes de live actions de anime normalmente têm uma qualidade inferior do que normalmente eles podem entregar e a obra original. Então imagina você entrar no cinema e assistir um filme como Os Cavaleiros do Zodíaco e ainda achar que ele é o segundo pior filme do ano. Imagina o quanto que esse filme foi ruim. Imagina que você pega um roteiro de mangás que existem, até do anime que existe, que faz muito sucesso, dá na mão de uma pessoa, ele lê tudo aquilo e pensa, não, eu não vou seguir nada do roteiro original. Vamos pegar a história que a Netflix criou para Cavaleiros do Zodíaco e vamos contar no cinema. Parece uma boa ideia. Na verdade, é uma das piores ideias que você pode ter. A história que tem mais tempo para ser desenvolvida e trabalhada no anime que a Netflix fez, já é muito mal feita, muito mal trabalhada e horrível. Agora imagina num filme de poucas horas. Bom, é isso que acontece. É um filme onde, por um lado, ele não funciona em questão de história, não funciona em relação à atuação, e tem bons atores aqui, atores conhecidos, que não funcionam. Eles tentaram recriar a história, e tudo bem se fosse uma adaptação bem feita, mas não é. Eles praticamente, é um filme que tem vergonha de ser Cavaleiro do Zodíaco, com plots ruins, com subplots piores ainda, e olha que Cavaleiro do Zodíaco, se você releu ou assistir hoje em dia, você vê que não são os plots mais complexos do mundo, e aqui eles conseguem piorar. A relação Saori e Seiya é uma das coisas mais terríveis que eu já vi no cinema, com péssimas atuações, péssima sequência de ação, e de
de novo, é um filme de anime que tem medo de cor. O anime dos Cavaleiros do Zodíaco, você consegue ver as cores, a vida, aquilo da alma, dá uma energia que funciona. Aqui não, aqui é um cinza, preto, onde as armaduras não funcionam visualmente, subplots do Cassius não funciona, o Ikki como trabalharam não funciona, de novo, não funciona de maneira nenhuma. Um arco de treinamento terrível, acelerado, mal feito. No final, nada desse filme funciona. Do começo ao fim, da primeira cena, que é até bonita visualmente, até a última, quase nada funciona. Tira a primeira cena e o visual da Saori em um certo momento, quando ela vira Athena, todo o resto do filme é terrível. Os plots criados, os subplots desenvolvidos, a inimizade de alguns personagens, a atuação dos atores, nada funciona. As viradas sobre como a relação muda, nada disso funciona. Tem até uma relação em questão de pai e mãe com filhos que também não funciona. Nada nesse filme funciona. Esse consegue ser um dos piores live actions de anime que eu já vi, sendo que tem muito live action ruim. Então pra mim é terrível em todos os pontos. E eu ainda li essa semana que tem chance de ter continuação. Por favor, não tenha, não faça esse desgaste, não estraga mais essa franquia, porque ela merece coisas melhores. Pra mim, foi o que eu falei. Quando você pensa em direção, esse filme é terrível. Quando você pensa em personagem, esse filme é terrível. Quando você pensa em luta, terrível. Comédia, terrível. Desenvolvimento de personagem, péssimo. Gancho pra continuação, também não funciona. E escolhas visuais, que são piores ainda, sendo o segundo pior filme do ano. E em primeiro lugar dessa lista eu coloco o filme Mercenários 4. Bom, quando você chega a pensar qual é o pior que o cinema consegue entregar hoje em dia, você vai encontrar em Mercenários 4. Tem algumas sequências de ação que eles colocam nesse filme que, se ela fosse passada na TV, se achar que ela tá mal feita. Por exemplo, a sequência que envolve o personagem do Jason Statham com o personagem do Sylvester Stallone num bar é uma das sequências mais artificiais que eu já vi. E não em relação à ação, em relação ao cenário, como ele parece um cenário cenográfico. É uma sequência que não funciona de maneira nenhuma. As sequências envolvendo CGI, de verdade, parece que é de PlayStation 2, sendo muito legal, porque eu poderia falar PlayStation 1, de tão mal feito que é. A sequência em questão de espaço, distância, realidade, realismo, eu digo mais, até proporção, é bizarro. Fazia tempo que eu não vi um filme tão ruim assim. E eu repito o que eu falei. Em questão de CGI desse filme, se você pegar realmente, se esse filme passasse na TV, você ia achar que tá muito mal feito pra TV. Imagina pro cinema. Aí, além disso, você volta com uma franquia que já estava morta. E você volta tentando trazer novos atores, novos elementos. Novos atores que aparecem e que são usados só no nome pra pôster pra vender o filme. Porque eles são muito mal utilizados. Um subplot envolvendo uma bomba atômica que você fica incrédulo que alguém realmente pensou que aquilo seria um bom plot para 2023. Viradas que você já imagina. Atuações que, obviamente, não são nada demais, mas você não espera. Porque você pode falar, se é boa sequência de ação, o filme vai funcionar pra mim com uma boa comédia, vendo aqueles velhos atores de novo em cena. Bom, primeiro sobre os velhos atores, não tem tão uns velhos atores assim. Eles voltam com um pouco do elenco e colocam novos que não funcionam. A sequência de ação, nenhuma é bem feita. Não tem uma sequência boa de ação nesse filme. Nenhuma. Ou a câmera, ainda mais numa época onde a gente tem filmes como John Wick, dava pra fazer uma coisa bem melhor do que fizeram aqui. O que eles fizeram na sequência de ação, ela é muito cortada, muito picotada. A partir daí você não sente impacto, você não sente nada que a cena de ação pode ter. É realmente algo que você na hora mexe no celular de tão desinteressante que é a sequência de ação. Os personagens que tinham grande carisma vão perdendo ao longo do tempo. A escolha de passar a franquia pro Jason Statham é um grande erro. Inclusive, 3 filmes dessa lista, 3 com o nosso ator Jason Statham nela. Porque realmente esse ano foi difícil pra ele, porque ele faz o mesmo personagem. Se você estiver assistindo um filme e ligar um com o outro, você não lembra qual personagem dele estava em cada filme, de tão genérico que esse ator já virou ao longo dos anos. No fim, a comédia não funciona, as piadas não funcionam, o estilo que a comédia quer seguir não funciona hoje em dia e não funcionava até antigamente. Se voltar no terceiro Mercenários, já não funcionava. Bom, esse filme, ele vem com uma ideia de trazer novos filmes para a franquia. Por favor, não faça isso. Esqueça que essa franquia existe. O que vocês tentaram fazer com ela não funciona de maneira nenhuma. Então, de novo, esse é o pior filme do ano em todos os sentidos. Você pensa numa sequência de ação grandiosa, bem feita, bem trabalhada, aqui você não vai encontrar. Você espera um filme com o pior CGI do mundo, você vai encontrar aqui. Você espera péssimas atuações, você vai encontrar. Você espera uma péssima comédia, você vai encontrar. Personagens não carismáticos, personagens que você não se importa nem um pouco, se todo mundo morrer, seria melhor porque o filme acabaria mais rápido, você vai torcer para isso acontecer. E ainda por cima você tem plots, subplots, que são insuportáveis, que levam de nada a lugar nenhum, com uma virada final previsível e com um roteiro terrível, fazendo com que esse seja o pior filme do ano e que enterrou de vez essa franquia que já devia ter acabado. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dessa lista? Qual é o seu top 10 piores filmes do ano? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.